É claro que não faltarão declarações filistinas, né? E, de certa forma, irreverentes, do tipo, por que estão falando tanto a respeito do falecimento de uma pessoa com 96 anos? E a resposta está no que acabou de afirmar o Ronald, o acontecimento mais relevante do ano, não por ser a rainha da Inglaterra, mas por ser Elizabeth. Especificamente por ser essa mulher extraordinária, que marcou as últimas décadas, não por ser a rainha da Inglaterra, mas por ser Elizabeth. É claro que a maneira como ela foi sendo apresentada ao mundo, né? As coisas aconteceram muito rapidamente, isso forjou o temperamento, a personalidade e o que ela foi posteriormente como rainha. Ela nasceu em 26, ou seja, ela tinha 13 anos, uma menina, quando começa a Segunda Guerra Mundial. E ela tinha 14 anos quando Londres é bombardeada pela primeira vez pelas forças nazistas. Hitler, como já dissemos aqui, nunca conseguiu colocar as botas na Grã-Bretanha. O mar sempre foi uma barreira formidável, junto, claro, com a armada inglesa e com a capacidade de, desde a terra, responder aos ataques aéreos, impedir, por exemplo, desembarques, mesmo de paraquedistas. Isso foi ficando claro, então Hitler opta por um bombardeio devastador, furioso, um bombardeio furioso, porque o Führer estava furioso, então o bombardeio deveria ser furioso. Ele já havia tomado a França, ele já havia colocado suas tropas passeando a leste e a oeste. E quando domina a França, ele fala: eu vou fazer um acordo com a Inglaterra. E a resposta foi não. Ela era uma criança de 14 anos quando Londres é bombardeada. E aí entra a figura especialíssima do pai dela, Jorge VI, e da mãe dela, que também ficou muito conhecida, né, pelas últimas gerações, a rainha mãe, que viveu até mais tempo, né, viveu 101 anos, foi até mais longeva do que Elizabeth, viveu 101 anos a rainha mãe. E quando Londres é bombardeada, é claro que eles já sabiam que haveria bombardeios alemães sobre a Inglaterra e principalmente sobre Londres. Então, àquela altura, a rainha-mãe e as filhas, e claro, o próprio rei, se assim quisessem, poderiam estar muito longe dali. Poderiam estar na América, porque eles já sabiam que haveria o bombardeio. Mas ficaram. A decisão do rei, com apoio incondicional da rainha, foi que eles permaneceriam em Londres. E as meninas ficaram, as duas filhas ficaram. Então, há uma declaração, inclusive, de Eleanor Roosevelt, a esposa do presidente dos Estados Unidos, na época, Franklin Delano Roosevelt. Durante a guerra, ela esteve no palácio. Havia uma relação muito cordial entre o rei e Roosevelt. E a esposa dele foi a Londres, foi recebida no palácio, ficou hospedada no palácio. Pois bem, e ela conta que no período em que ela esteve ali, não havia água quente, a água para beber estava racionada
e a comida estava racionada. Ou seja, o que a população estava enfrentando, o rei e sua família estavam enfrentando. Nada de água quente, nada de fartura na comida, fartura de água, nada de, opa, peraí. No Palácio Real, não. Ali haverá aquecimento, haverá água abundante e não faltará comida com a qual o rei e sua família estão acostumados. Não. Racionamento. Isso foi dito por Eleanor Roosevelt e mostra que tipo de pessoa era o rei George e o quanto ele influenciou Elizabeth. Muito mais do que a outra filha, a filha mais nova. Além disso, há uma declaração da rainha-mãe, né? Quando há o bombardeio, a reação dela é: puxa, porque prédios são destruídos, né? E ela responde que eles fizeram muito bem em ficar, porque finalmente conseguiam ver o East End, né? Conseguiam ver o lado leste de Londres. Claro que isso era dito com amargura, com tristeza, mas era uma maneira de dizer que os britânicos não se renderiam. Sofreriam, seriam abalados, mas não se renderiam. E essa era a tônica, obviamente, do sujeito que comandou toda a reação, que foi Winston Churchill. Durante a guerra, todas as terças-feiras, Churchill e o rei George almoçavam e discutiam a guerra, falavam sobre a guerra. O rei Jorge VI tinha muitas reservas quanto a Churchill assumir a chefia de governo. Porém, bastou Churchill chegar ao poder para ele entender quem era Churchill, ver que ele era muito diferente daquela figura que estava em caricaturas na imprensa, um conservador, já velho, e que não tinha muito mais a oferecer. E ele simplesmente tornou-se o maior primeiro-ministro da história moderna do Reino Unido. E ele e o rei conversavam muito e todas as terças almoçavam. Pois bem, Elizabeth não foi para o Canadá, não foi para a Austrália. Ela estaria em terras britânicas. Não foi para os Estados Unidos, o grande aliado. Ela ficou, entrou para um regimento de mulheres que não pegavam em armas diretamente, mas que trabalhava febrilmente no socorro aos feridos e também na mecânica de veículos utilizados na guerra, jipes, alguns blindados inclusive. E foi ali que ela aprendeu essa arte da mecânica de motores, né? Então aquela criança, 13, 14 anos, na passagem ali da infância para o que chamam de adolescência, ela chega à adolescência num país em guerra, com privações inclusive em sua própria casa. Não é que ela ouvia dizer que o povo estava passando por privações. Havia ali, na sua própria casa. Isso forjou Elizabeth. E o rei Jorge VI ainda teve participação na política. Ele foi um rei, até por causa da guerra, ele foi ouvido, ele foi consultado e ele foi importantíssimo para que o Reino Unido, quando ficou sozinho enfrentando a máquina de guerra de Hitler, ele foi importantíssimo para buscar apoio internacional. E foi aí, inclusive, que ele desenvolveu essa amizade com Roosevelt. Então, o rei, quando morre, e Elizabeth torna-se rainha em 52, ali estava uma pessoa que aprendeu muito. Uma pessoa que em nenhum momento teve relação com aquela imagem
estereotipada, né? Da princesa mimada, afastada dos riscos e perigos da vida e do mundo, vivendo num ambiente absolutamente seu, sob controle. Não. Ela enfrentou situações de guerra, de privação e teve, ainda antes da morte do pai, um grande conselheiro, que foi Churchill. É claro que Elizabeth foi provavelmente a rainha que menos participou de alguma ação política. Aquilo que, na verdade, vigora na Grã-Bretanha há 800 anos, que é um poder relativo para o rei. É claro que houve momentos em que o rei de novo voltou a ter muito poder, e houve inclusive a interrupção da monarquia no período em que Cromwell assume o poder e tenta instalar ali um governo calvinista, ele que era um calvinista, né? E isso tinha muito a ver, inclusive, com os confrontos com os escoceses e irlandeses. Mas depois a monarquia volta e, às vezes, reis com mais poder, com menos poder. Aquela que ficou mais de 60 anos como rainha da Inglaterra, Vitória. Não é à toa que existe a era vitoriana, né? uma marca inclusive de costumes, de posicionamento moral, que eram as marcas pessoais da rainha Vitória. Pois Elizabeth ficou mais tempo. Só que Vitória, de muitas maneiras, participava de decisões políticas, obviamente sem formalmente avançar os sinais estabelecidos por uma Constituição que não está escrita, né? A Constituição deles é um acordo entre os representantes do povo e instituições civis e militares e a nobreza e o clero. É uma Constituição que não está no papel. Então, há limites estabelecidos para a ação do rei e da rainha. E a Vitória ultrapassava esses limites, porém não formalmente, nunca dando a entender que estava se metendo em política. E até pelas circunstâncias, George V e também o Jorge VI, pai de Elizabeth, também se envolveram com decisões políticas. Foram importantes para decisões políticas, ainda mais em tempos de guerra. Seja a primeira, com o Jorge V, seja a segunda, com o Jorge VI, Segunda Guerra. Jorge VI que chegou ao poder porque o irmão renunciou, abdicou, porque queria casar-se com uma mulher divorciada e que tinha lá um comportamento. E foi dito a ele pelo primeiro-ministro da época, olha, há inconvenientes políticos e religiosos para que você case. Então, você tem de escolher o casamento ou o trono. Ele escolheu o casamento, Eduardo. E aí o Jorge assume, sem esperar, ele vira rei. Mas há inclusive um filme que mostra bem os problemas que ele tinha com a fala, né? E o quanto isso o levava a um comportamento muitas vezes mais afastado, isolado. Mas foi uma figura-chave na Segunda Guerra, pela relação com Churchill e pela relação com Roosevelt nos Estados Unidos. E ele foi importante, ele e a mãe de Elizabeth, para o temperamento dela ser forjado dessa maneira. Ela não teve, ao contrário dos antecessores, qualquer papel político relevante. Ela foi o que ela deveria ser. Um símbolo, a personificação de uma história, a personificação de uma história, de um povo, de como essa história foi construída, dos poderes que essa história estabeleceu e da chefia de Estado. E ela herdou o império em seu fim,
porque já com o pai dela, a Índia, na verdade o subcontinente indiano, deixa de ser colônia. E em 1950, 2 anos antes de Elizabeth subir ao trono, a Índia torna-se república. O Paquistão tornou-se república. Então o subcontinente indiano já não tinha relação nem mesmo com a comunidade dos países que tem Elizabeth como chefe de Estado, como o Canadá, como a Austrália. Então, ela herda o declínio do Império Britânico, mas ela mantém viva toda a história do povo britânico, não da monarquia, não da nobreza. E foi sempre discretíssima, simples, e isso expressava sabedoria. E tem tudo a ver com aquela infância de sofrimentos, de privações. Há, claro, movimentos republicanos no Reino Unido. A esposa do Tony Blair chegou a ser uma ativista ferrenha do movimento republicano, o próprio Tony Blair. E o Tony Blair diz que rendeu-se quando esteve frente a frente com ela. Nada de pompa, nada de demonstrações de riqueza, mas ali estava a personificação da história. E foi a isso que ele se rendeu. E é quando ele deixa completamente de lado esses rompantes republicanos. Querer a república, desejar o fim da monarquia, é um direito de qualquer povo e, obviamente, de qualquer cidadão. E com a morte de Elizabeth, a monarquia sofre um grande baque, porque não há ninguém que possa representar, significar, principalmente, o que ela significou, o que ela encarnou. Menos ainda aquele que agora é rei, Charles III. Charles Philip, agora será chamado de Charles III. Menos ainda ele. Mas mesmo seu filho mais velho, que como disse há pouco o Killing, é o mais popular da família real, é aquele de quem o povo mais gosta, porque é outra história, é outro momento. Ele nasceu com Margaret Thatcher de primeira-ministra. Ou seja, aquilo que forjou Elizabeth, que construiu seu temperamento, sua simplicidade, sua capacidade de significar tanto sem ter poder político. Sem nenhum poder político. E qualquer declaração dela que se parecesse com declaração política, imediatamente era reprovada em editoriais, no parlamento. Nenhum monarca britânico teve tão pouco poder político, mas pouquíssimos monarcas. De Vitória para cá, representaram tanto a história britânica. É por isso que, como disse o Ronald, é um acontecimento o mais relevante do ano, porque é o fim não de uma era, como dizem, né? Mas é o fim de uma pessoa insubstituível em seu papel de representar aquela história e de dignificar a chefia de Estado, independentemente do medíocre que está lá na chefia de governo. E foram vários. Vários. Neste século, então, talvez Cameron tenha sido o mais capacitado, porém, ele apostou no referendo do Brexit. Ele queria que o Reino Unido ficasse na Europa e como perdeu, mas ele havia prometido que faria o referendo, então fez. Como perdeu, retirou-se. Mas antes e depois de Cameron, um deserto de ideias.
medíocres, medíocres, medíocres. Mas lá, intocada, estava a representatividade do Estado, independentemente da mediocridade, dos erros grotescos, da incompatibilidade que havia entre chefes de governo e a importância histórica do Reino Unido. Mas lá estava aquela que personificava essa história. Isso evitou crises políticas imensas. E muitas vezes os republicanos britânicos, alguns entenderam, outros não, que crises políticas imensas foram evitadas. Porque quando o governo metia os pés pelas mãos, era flagrado em mentiras, em situações de guerra, como Tony Blair, diante da pandemia, como Boris Johnson, mentiras grotescas, comportamentos grotescos. Quando agora assume uma primeira-ministra que fala em usar poder nuclear, contra quem, minha filha? O poder nuclear que tem o Reino Unido, você acha que a ilha duraria quantos dias depois de desferir o ataque nuclear contra outra potência nuclear? Falando em OTAN mundial, falando bobagens imensas, tendo escondido o relatório que mostrava que mandar imigrantes para Ruanda seria uma ação criminosa, assumida tal ação por ela e pelo Boris Johnson. É essa pessoa que assume a chefia de governo, mas lá estava a dignidade do Estado personificada em uma mulher. E essa é a grande questão. Nas novas crises, serão muitas, quem será capaz de personificar a dignidade do Estado, mesmo diante da atitude pueril e medíocre da chefia de governo? Sem Elizabeth, não será fácil. Mas ela partiu em paz e está finalmente livre das coisas deste mundo. Ronald.